Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. Que bom estar com vocês. Glória a Deus pela tua vida. Muito obrigado, amado, por você nos seguir aqui no canal. Muito obrigado, família, por vocês gastarem um tempo diário para ouvir essa reflexão. Meu grande abraço a todos vocês. Meu grande abraço aos meus amados que eu abracei aqui na conferência e disseram: pastor, eu vejo teu áudio todos os dias. Gente, gratidão. Muito bem, nossa série tem um tema interessante. Qual que é o tema? Entre o véu do Santíssimo e a Arca da Aliança. Vamos fazer um pensamento sobre o tabernáculo? Deus estabeleceu o tabernáculo a Moisés, deu as medidas para que ele construísse. Então Moisés prepara o tabernáculo e ele tem a sua seguinte constituição. Ele é constituído da parte 1. A parte 1 é o pátio, onde tem o altar de sacrifício, tem a pia para banhar, né? E depois do pátio, da entrada, onde tem o altar de sacrifício e a pia do banho, existe ali, amados irmãos, um lugar separado, chamado Santo Lugar. Esse Santo Lugar é interessante. O Santo Lugar não tinha janela, nem no Santo Lugar, nem no Santíssimo. Se não tem janela, é porque não é para acontecer nada, não é para abrir nenhum lugar. É um lugar muito, muito, muito sagrado. E ali, no Santo Lugar, ele tinha a mesa da proposição, com os pães da preparação. E ele tinha, próximo da entrada do Santíssimo Lugar, o altar de incenso. E ele tinha também o candelabro. O candelabro fazia parte também do Santo Lugar. Amados, o que representa tudo isso? O pão da presença. Nós temos então a provisão. O altar de incenso, nós temos as orações dos santos, que é uma marca muito forte na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. E nós temos o candelabro. O candelabro representa a constituição da igreja. O candelabro ele tem 7 lâmpadas. Quem que sustenta essas lâmpadas é o azeite, é o óleo. O candelabro, ele servia para clarear o santo lugar. A visão da igreja é uma luz que brilha e que clareia aquilo que está escuro. E agora nós temos mais à frente, separado pelos véus, o Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar não era muito grande, ele tinha dentro dele a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, nós tínhamos 3 coisas. Nós tínhamos a vara de Arão, que floresceu, nós tínhamos as tábuas da aliança e nós tínhamos o maná. Parece uma coisa muito simples, né? Mas Deus escolheu essa coisa simples para ser uma referência da presença manifesta de Deus. E a Arca da Aliança, desde quando foi estabelecida, ela tem o selo da presença manifesta de Deus. E no Santíssimo Lugar, só poderia entrar o sumo sacerdote, uma vez por ano, para aspergir o sangue consagrado sobre a tampa da arca. E quando os sumos sacerdotes faziam isso uma vez por ano, aspergindo, o pecado da multidão era perdoado. E é interessante que ao lado do tabernáculo acampava-se milhares de pessoas, todos esperando o movimento, o acontecimento do tabernáculo. Era um acontecimento anual, extraordinário e que resolvia o problema do povo. E a multidão vinha aos bandos e se acampavam ao lado do tabernáculo. Imagine
milhares de pessoas ao lado do tabernáculo, todos esperando o perdão de Deus, das suas dívidas, dos seus pecados e dos seus problemas. Quero observar outra coisa aqui. Algumas coisas eu não observei ontem, na minha pregação ali no nosso local. Por exemplo, não falei do candelabro e não falei da situação do sacerdote nem de suas roupas. Mas as roupas do sumo sacerdote, elas eram especiais. A vestimenta que ele entrava para dentro do Santíssimo, ela era uma vestimenta super grossa e super comprida. E lá embaixo das vestimentas, ele tinha algumas coisas interessantes. A Bíblia diz que ele tinha uma romã e uma campainha. Uma romã e uma campainha, uma romã e uma campainha, até cercar toda aquela veste. E havia um recipiente onde havia uma corda enroscada, e essa corda ficava com as pontas lá para o lado de fora, lá para o santo lugar. Por que tinha isso? Então, quando o sumo sacerdote entrava, ele tinha que estar santo diante de Deus. Porque se ele não tivesse, assim que ele entrasse, ele morria. Vamos supor que o sumo sacerdote não fizesse fumaça suficiente e não usasse o aroma, as especiarias que Deus pediu ali, ele estava em pecado. E quando ele estava em pecado, a hora que ele entrava, ele morria. Então o que acontecia? O povo do lado de fora ficava vendo. Se o sumo sacerdote entrasse e ficasse quieto, não tivesse nenhum barulho, eles choravam. Eles sabiam que ele estava morto. E aí o sacerdócio, lá do santo lugar, tinha que puxar com a corda o sumo sacerdote, porque ele estava morto. Morreu por estar em falha diante de Deus. Se o sumo sacerdote estivesse tudo bem, quando ele começava a aspergir o sangue, a glória de Deus tomava ele de forma tão grande que ele começava a se chacoalhar ali e havia um barulho das campainhas, né, ali, amados irmãos, e tudo. E o que acontecia? O povo dava glória a Deus, porque o povo estava sendo perdoado através daquele acontecimento. Então, só para você entender a questão do tabernáculo. Então, começou pelo pátio, entrou pelo santo lugar e foi para o santíssimo lugar. Olha esse tabernáculo dentro de você. O corpo, irmãos, é a expressão. O corpo expressa, todo mundo vê o corpo. Mas a alma, as pessoas não veem. O espírito, as pessoas não veem. A alma equivale ao santo lugar. É um lugar de governo. É um lugar muito importante. É um lugar onde há uma necessidade da luz do candelabro. É um lugar onde há a necessidade da provisão dos pães da mesa, dos pães da proposição. É um lugar onde existe necessidade de oração. É onde tem o altar de incenso. Já no Santíssimo Lugar, nós temos dentro de nós o lugar mais profundo, chamado Espírito. E lá dentro do nosso espírito, nós temos uma coisa chamada consciência. Nós temos uma coisa chamada intenção, nós temos uma coisa chamada intuição. E nós temos uma outra coisinha chamada comunhão. A comunhão é a casa favorita de Deus. A intuição não é dom de revelação. É aquilo que todo mundo tem intuição. E daí nós temos a consciência, que é aquela lâmpada mágica, poderosa, que quando a nossa mente determina um governo, sem conscientizar, a consciência fala, não, cuidado, 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 até que a nossa mente se dobra e se rende ao Espírito, e nessa unidade, aleluia, existe então a conscientização da mente. A partir daí, o governo é mudado. O governo humano, ele sai do humano e entra no divino. Vocês estão entendendo a minha linguagem? Então, esse processo maravilhoso do tabernáculo. Agora,
Quando o sumo sacerdote ia entrar com o sangue, com as especiarias, ele tinha que fazer uma coisa. Ele tinha que fazer fumaça santa. Porque as especiarias eram santas. E a Bíblia diz lá, em Êxodo, que ele tinha que levar o sal. O sal era importante. Porque o sal, ele serve para dar sabor. O sal, ele serve para provocar sede. Então a coisa tem que acontecer do jeito que Deus quer. E o sumo sacerdote, ele tem que fazer fumaça, ao ponto da fumaça, amados, encher o Santíssimo Lugar, ao ponto do homem não contemplar a olho nu, no olho humano, a arca da aliança e os seus querubins que estavam em cima da tampa da arca. Então o homem tinha que aspergir o sangue sem ver. O que representa isso para nós? Deus, ele é único, poderoso e tremendo, ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso essa fumaça santa tem que estar tomando a nossa vida ao ponto de que, amados irmãos, a nossa mente não venha querer governar as coisas do Espírito. Que o nosso humano, ele possa ficar quieto no lugar dele, rendido diante do Senhor, para que o Senhor possa governar. Essa é a realidade que eu quero passar para vocês dentro dessa visão, amados irmãos, da nossa série. Que é o lugar entre o véu do Santíssimo e a Arca da Aliança. Este lugar precisa ter fumaça santa. O homem não precisa e não pode ver. Ao ponto da Bíblia dizer que aquilo que a mão direita fizer, a mão esquerda não precisa ver. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma reflexão. Abençoa os teus filhos grandemente. Que a palavra venha tocar e possamos entender o plano do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até amanhã.